Em casos específicos, a Constituição Federal autoriza a intervenção. O Brasil, ele adota como forma de Estado a forma federativa, onde a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são entes federativos e são dotados de autonomia. É o que dispõe o artigo 18 da Constituição Federal. A intervenção, ela tem o intuito de assegurar a manutenção da própria federação em situações que comprometam a estrutura e o equilíbrio do Pacto Federativo. E quem pode intervir? E em quais situações pode ocorrer a intervenção? Segura aí, que já vou lhe explicar. A intervenção, ela está sujeita aos seguintes princípios. Princípio da não intervenção. A intervenção, ela é excepcional. Princípio da taxatividade. As hipóteses de intervenção estão previstas no artigo 34 e 35 da Constituição Federal, de forma taxativa. Princípio da temporariedade. A intervenção, ela é temporária e dura por período específico. Caso o prazo não seja o suficiente para estabelecer a normalidade, de forma excepcional, o prazo poderá ser prorrogado. E qual ente pode intervir? Como dito anteriormente, as hipóteses de intervenção estão previstas no artigo 34 e 35 da Constituição Federal, e o 36 prevê as questões procedimentais. A União, ela pode intervir nos estados e no Distrito Federal, e também nos municípios, mas apenas os municípios localizados nos territórios federais. Mas como hoje o Brasil não dispõe de territórios, não há de se falar em intervenção da União nos municípios. Já o Estado, ele pode intervir somente nos municípios, nas hipóteses previstas no artigo 35 da Constituição Federal. A intervenção federal, ela pode ser espontânea ou provocada. As hipóteses de intervenção espontânea estão no artigo 34, inciso 1 ao 3º e inciso 5. Já as hipóteses de intervenção provocada está no artigo 34, inciso 4, 6º e 7º da Constituição Federal. A intervenção federal dependerá de requisição do STF, do STJ ou TSE, nos casos de desobediência à ordem ou decisão judiciária, e dependerá de provimento pelo STF e de representação do PGR para assegurar princípios constitucionais sensíveis e no caso de recusa à execução de lei federal. Vamos ver agora como funciona o procedimento para decretar a intervenção federal. Compete privativamente ao Presidente da República decretar e executar a intervenção federal, conforme dispõe o artigo 84, inciso 10 da Constituição Federal. E, primeiramente, o Presidente da República deverá ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Nesse caso, ele não está vinculado aos posicionamentos do Conselho. Após ouvir os conselhos, o Presidente da República irá baixar o Decreto Presidencial de Intervenção. E o decreto deverá especificar a sua amplitude, o prazo, as condições de execução e, se for o caso, nomeará interventor. Após isso, o decreto será submetido ao Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Uma observação: se o Congresso não estiver funcionando, será feita uma convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. Seguindo, a votação no Congresso Nacional será feita em um turno e aprovado por maioria simples, ou seja, mais da metade dos membros presentes. Outra observação aqui: tem que estar presente pelo menos a maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos membros da respectiva Casa do Congresso. Um exemplo só para você entender. Ao todo, são 513 deputados. Tem que estar presente pelo menos a maioria absoluta, ou seja, 257 membros.
Dentre os presentes, mais da metade teria de votar a favor para aprovar a intervenção federal. Então, se estivessem presentes 300 membros, para que fosse aprovada, deveria ter pelo menos o voto a favor de 151 dos presentes. Esse procedimento ocorre tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, ou seja, no Congresso Nacional. Após a aprovação do Congresso Nacional, será gerado um decreto legislativo, que será promulgado pelo presidente do Senado Federal. E cumprindo todas as etapas, a intervenção federal estará aprovada. Esse procedimento é dispensado nas hipóteses do artigo 34, inciso 6º e 7º da Constituição Federal. Nas hipóteses do artigo 34, inciso 7º, e no caso de recusa à execução de lei federal, será o caso de ADI interventiva. E o procedimento está previsto na Lei 12.562. Nessa hipótese, a representação será proposta pelo PGR e submetida ao STF. Durante a intervenção, a Constituição Federal não poderá sofrer nenhuma emenda constitucional. É o que dispõe o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal. Encerrados os motivos da intervenção federal, as autoridades que foram afastadas voltarão aos seus respectivos cargos. Isso se não houver nenhum impedimento legal que os impossibilite de assumir novamente os cargos. Finalizamos mais uma aula. Já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreva e ative as notificações. Não se esqueça também de visitar o nosso site, tatudomapeado.com. Lá você irá encontrar mapas mentais para concursos públicos e exame da ordem. Irá facilitar muito o seu aprendizado nos estudos. Não se esqueça também de visitar as nossas redes sociais. Então é isso aí, galera. Bons estudos e vamos com tudo!